E aí, gente, começa mais um episódio aqui do nosso podcast do Wunder, do nosso programa de entrevistas com personalidades de Alvorada. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que desbravou as fronteiras da nossa cidade, hoje está fazendo sucesso por esse Brasil todo, que é o meu parceiro Jairo Matos. Tudo certo, Jairo? Certo, Gui, e você? Pô, tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo. Deixa eu mandar um abraço para os amigos aí de Alvorada. Faz tempo que não apareço por aí. Pois é, eu queria começar te perguntando, inclusive, isso. Como é que é a tua relação com a cidade hoje? É muito boa, minha irmã mora aí, eu tenho sobrinhos aí também. E quando posso, vou, mas agora, em função da pandemia e trabalho e tudo mais, não tenho conseguido dar uma passada. Mas quando posso, pô, tem uma relação muito boa com a cidade. Tem bons amigos aí também, né? Ainda. Jairo, tu é um cara que lá nos anos 90 estreia na TV Globo, fazendo novela, algo que, se hoje, mesmo com todo o advento da tecnologia e tudo mais, é muito difícil a gente ver um alvoradense conseguindo chegar lá. A gente viu tu fazer isso numa época que era muito mais difícil, talvez. Ou talvez não tinha mais acesso. Inclusive, tu fale sobre isso. Cara, como é que foi pra ti querer ser ator em Alvorada, uma cidade onde muitas vezes a gente é desencorajado a tentar viver de arte, viver de cultura, e tu foi pro caminho contrário e foi tentar viver teu sonho. Como é que foi isso? Não, e nos anos 70 e 80 pior ainda, porque não tinha nenhum estímulo a nada, a gente não tinha acesso a nenhum tipo de cultura, assim, a gente tinha 2 ou 3 pessoas pensando literatura e artes e coisas, e só. Era muito mais ouvir falar do que você assistir uma peça, e mesmo tínhamos um cinema aí, né? Que passava mais filmes de cowboy, maciste e outras coisas. Então, filmes de arte, ou filme infantil, ou para adolescente, não tinha. Era uma outra realidade também, né? Nem melhor, nem pior, era diferente. Então, toda a expectativa, assim, em cima de teatro ou de ser ator, o mais próximo era Porto Alegre, que também era muito distante ainda, porque era uma panela, enfim. E quando eu consegui vir para São Paulo, que foi uma coincidência, inclusive, eu acabei encontrando o Plínio Marcos, que é um dramaturgo genial, e que me apadrinhou, assim, eu era muito jovem, ele me achou parecido com o filho dele, me deu um bilhete me apresentando para a Célia Helena, que estava montando uma escola de teatro, que hoje é famosésima, virou uma universidade para atores aqui, diretores e técnicos e tal. E eu ganhei, ela me deu uma bolsa e eu comecei por aí, numa escola de teatro, que estava começando também, né? Mas dessa saída de Alvorada até São Paulo tem um abismo, né? Tem um universo que está muito distante. São Paulo era uma imensidão, era muito longe, era tudo muito complexo, né? Mas já tinha amigos aqui. E vim muito cedo para cá, vim para cá com 18, 19 anos, então a coisa... E a minha estrela brilhou, eu não posso negar que se eu te falar que eu tive uma trajetória nesses 40 anos que eu estou aqui, que eu tivesse algum tipo de obstáculo, eu passei por alguma dificuldade, é mentira. Eu fui muito abençoado nesse sentido, eu tive a sorte de encontrar gente muito bacana desde o início com o Plínio Marcos até hoje. Tenho bons amigos e boas referências, assim, aprendi muito do ofício, no teatro, na TV, no cinema, em que sempre estive perto de pessoas muito interessantes, muito profissionais nesse sentido, que me adotaram, né? E tu tinha essa vontade, por exemplo, o teu sonho naquela época ali, era teatro, era TV, era cinema, tu tinha alguma coisa que tu vislumbrava, assim, ou quando tu vai tentar, tu quer ser ator e o que vier, tu tava abraçando? Como é que era naquele momento ali que tu, como tu disse, se hoje é difícil, imagina 70, 80, 90, ali, que é quando tu arrisca. Não, eu sempre soube que seria ator. Tava desenhado já, traçado no meu destino, sabe? Não tinha nenhuma dúvida disso. Não sabia como iria acontecer, porque essas distâncias estavam ali de fato, né? Mas tanto que foi tudo muito
caiu no colo, o Plínio Marcos caiu no colo, a Célia Helena caiu no colo, o Circo caiu no colo, foi tudo meio uma estrela brilhando também, assim, sabe? Tive muita sorte nesse sentido. Mas eu sempre soube que seria ator. E aí, na época, com os amigos, aí eu falava, eu quero ser ator e eu vou tentar alguma coisa. Eu nem cheguei a tentar em Porto Alegre. Não deu tempo. Porque a vida mesmo se encaminhou de uma forma que me jogou em São Paulo. De repente eu vim parar em São Paulo por questões outras que não tem nada a ver com teatro, nem a procura do teatro, e acabei caindo no teatro. Olha que feliz coincidência, né? Foi isso, praticamente isso. E como é que surge a oportunidade de fazer a tua primeira novela? Assim, que quando tu, acredito, se torna... acredito não, é o momento que tu estoura, que o Brasil todo te conhece, quando tu faz a primeira novela. Como é que surge esse... Não sei se foi um convite, se tu foi fazer teste, como é que foi esse projeto chegar em ti? Então, tem um trajeto aí. Então, aconteceu o seguinte, eu comecei na escola de teatro, aí imediatamente já comecei a fazer espetáculos, comecei a operar som, comecei a operar luz, comecei a me envolver com o teatro como um todo. Aprendi muito rapidamente, porque era muito interessante, eu era muito curioso e me interessava aquilo tudo, eu achava fantástico. Então tinha um iluminador que era magnífico, que me ensinou tudo, assim, desde desfiar, que eu já sabia, desfiar fio e, enfim, montar uma luz. E o som a mesma coisa, e a atuação a mesma coisa, o figurino, o cenário, né? Foi me envolvendo com essas coisas todas. De repente caiu um circo no meu colo, através de um grupo de teatro que foi fazer uma pesquisa no circo, e eu fiquei lá no circo uns 8 anos. Nesses 8 anos, eu acabei dando aula para algumas pessoas do teatro de São Paulo, entre eles o Gabriel Vilela, que é um diretor famoso de teatro, e ele ainda na escola na ECA, na Escola de Comunicações da USP, estava montando um espetáculo circense, e eu acabei dando aula para ele de trapézio, chicote e tal, e aí ficamos um tempo sem nos falarmos, uns 5 anos mais ou menos. Ele montou uma peça de muito sucesso em São Paulo e me convidou para fazer um espetáculo. Eu ainda era de circo. Ele que me tirou do circo. Ele e um outro evento um outro diretor. E eu acabei aceitando, assim, meio que por curiosidade, na verdade, cara. Eu estava muito apaixonado pelo circo na época, mas era um convite tão surreal que eu, por curiosidade, vim fazer. E era um espetáculo que fez muito sucesso, fez um sucesso internacional. A gente recebia gente da Europa, dos Estados Unidos, que eles vinham para assistir o espetáculo. Era uma coisa grandiosa mesmo. E o meu personagem era o Diabo. E era um personagem muito marcante, muito marcante. Então veio toda a cúpula da TV Globo também assistir esse espetáculo. E me viram e me convidaram para fazer a novela. Primeiro me convidaram para fazer outras coisas, e não causa de agenda, e enfim, não rolava, até que surgiu essa novela que eu estava precisando lançar galãs, inclusive, porque na época a Manchete estava com Pantanal no ar, e tinham lançado Paulo Gorgulho, Marcos Winter, Marcos Palmeira, 5 ou 6 galãs, e a Globo precisava desesperadamente lançar algum também, e lançou a mim, a João Vitti, Petrônio Gontijo, um bando de atores que eu já conheci aqui de São Paulo, que são meus colegas, inclusive, desde essa época. Alexandre Borges, Marco Rica, enfim, foi uma leva nessa época, fazendo vários produtos diferentes, né? E eu caí numa novela das 6, com um tema impressionante para a época, e a novela estourou. E o meu personagem estourou também. Então entrei pela porta da frente num grande sucesso imediatamente, né? A ponto de não conseguir andar na rua. Aquela época era incrível, era muito difícil. Agora também, né? Foi divertido. E quando tu. O que passa na tua cabeça, o cara que saiu aqui do Sul para tentar a vida de ator em São Paulo, chega um momento que estoura na maior emissora do país, sendo reconhecido na rua, sendo parado pelas pessoas. O
que passa pela cabeça de um cara que chegou nesse mundo de TV e foi nesse patamar tão rápido? Não, mas não foi só chegar na TV. Eu cheguei no meio de um grupo de pessoas por quem eu tinha uma grande admiração. Meu núcleo era com Mário Lago. Eu fazia 20, 25 cenas por dia com ele. Um cara que, nosso primeiro dia no estúdio, eu falei, cara, eu não vou dar conta. Porque era tão grande a admiração por ele que eu me achava muito inexperiente para aquilo tudo, né? E ele foi um cara muito generoso, ele me ensinou tudo de TV. Ele me levava para casa dele e falava, olha, é assim que funciona, então a câmera está aqui. Ele me deu aulas particulares, foi um privilégio conviver com ele. Foi um privilégio conviver com Beatriz Segal, foi um privilégio conviver com Cássia Kiss, foi um privilégio conviver com uma série de atores que eu admirava muito, a Cláudia Abreu, que eu admirava muito e que foram muito generosos, né? Então, a TV, a Globo, essa estrutura toda, um sucesso imponderável, num horário das 18 horas, tudo isso, evidentemente, mexeu com a minha cabeça. Eu já estava saindo de um sucesso internacional no teatro e entrei no sucesso nacional na Rede Globo, num horário engraçado, né? Inicialmente eu fiquei muito tenso, muito sem entender muito bem o que estava acontecendo. E de repente eu era um ator de circo, de teatro, com uma vida boa, andava tranquilamente na rua e de um dia para o outro, e foi exatamente isso que aconteceu, eu já não podia mais andar na rua. Porque era uma loucura, assim, as pessoas naquela época já agarravam, rasgavam roupa, eu tinha o cabelo comprido, ainda tinha cabelo, puxavam o cabelo. Isso tudo e a novela foi muito longa, foram 11 meses de cabo a rabo, do início ao fim, né? Então, foi um processo longo e eu fui me entendendo, com a ajuda desses colegas, a entender essa estrutura toda. Então, e como eu trabalhava muito, gravava muito, eu também não tive tempo de ficar deslumbrado. E nesse meio tempo, um pouquinho para o final da novela, meu irmão mais novo morreu também, num acidente de carro aí na Freeway. E aí, esse evento, eu não acredito na morte, eu acho que a morte não existe, eu acho que a gente está de passagem aqui. Enfim, eu tenho as minhas questões espirituais, assim, então... Mas esse evento me deixou com os pés no chão. Eu tinha um pai e uma mãe desesperados com a morte de um filho mais novo, a minha irmã, os sobrinhos, então eu tive que meio que administrar essa coisa do sucesso, essa coisa da morte do irmão mais novo, o pai, a mãe, eles mudaram da cidade por questões emocionais, por causa desse envolvimento do filho, por causa da morte do filho. Então, me deixou com os pés plantados no chão, não consegui ficar com a cabeça virada, achando que o sucesso era só uma coisa boa, né? Foi muito legal, foi um período muito bom, foi muito interessante, foi um aprendizado mesmo. Eu tenho boas lembranças desse período todo. Tenho experiências bem negativas também, porque o sucesso tem uma faca de, como diria um palhaço amigo meu, de dois legumes, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu aprendi muito, foi muito interessante e aprendi a lidar com a TV. Depois da TV eu fui fazer cinema, voltei para o teatro, montei uma companhia de teatro de rua, que é de ponta até hoje, que são os Parlapatões. Então foi um evento importante, marcante, mas que não me deslumbrou. Eu consegui manter uns pés no chão nesse período, né? E qual a importância que tu vê, até daqui a pouco, para quem está olhando essa entrevista, ouvindo ela ou lendo no Jornal Semana, qual a importância que tu vê de tu ter mantido os pés no chão no momento que daqui a pouco de te vislumbrar e daqui a pouco ficar um tempo fora da televisão? A gente sabe que ator não tem daqui a pouco aquela estabilidade, tu fica um tempo no auge, daqui a pouco tu dá uma sumida, daqui a pouco tu volta. Qual foi a importância de tu conseguir manter os pés no chão? A gente sabe que todos esses episódios que aconteceram, infelizmente aconteceram e fizeram que tu tivesse os pés no chão, mas qual é que foi a importância de tu manter para em algum momento, daqui a pouco, ruim, que tu avalie ruim da tua carreira, ou que tu tenha ficado um pouco fora da televisão, tu não ter ficado mal nesses momentos?
Então, o fato de a TV, na verdade, não foi a TV que me deixou, fui eu que deixei a TV. Esse evento da morte do meu irmão me deu uma outra perspectiva de vida. Então eu achei que não poderia ser só aquilo. E eu era muito jovem, eu tinha 25 anos de idade. De fato, a minha experiência era uma piada. Apesar de estar convivendo com grandes atores, não é a mesma. Você está no início da carreira, você não tem um estofo, você não tem ferramentas que te transformem num cara. Pode ter talento, mas você precisa afiar essas ferramentas, né? Aprender a lidar com elas. Né? Então, eu achei melhor, na época, também em função da morte do meu irmão, de voltar para São Paulo e aprender a ser ator de verdade. Eu devia continuar no teatro, no circo e fazer essas experiências que eu estava já querendo na rua. Eu não tive nenhuma briga com a Rede Globo. A Rede Globo, tanto que eu a cada 2, 3 anos faço um trabalho lá. Eu fiz uma opção nessa época que eu não queria ser funcionário de ninguém, eu queria ser meu patrão. E o único lugar que eu poderia ser meu patrão era no teatro. Então eu teria que aprender a produzir, teria que aprender a escrever, teria que aprender a usar o teatro como a minha empresa. E eu era o principal produto da minha empresa, como ator, como diretor, como iluminador, como isso tudo. Então, eu sabia alguma coisa, mas era muito pouco para que essa empresa fosse uma empresa de sucesso. Então, eu resolvi voltar para São Paulo e investir nisso. Eu tinha feito uma grana bastante razoável com a novela, então tinha uma grana para ficar um tempo investindo nisso, né? E nunca briguei com a Globo, nunca tive um problema nenhum com a Globo, nem com a Globo, nem com ninguém, porque foi tudo aprendizado. Tu tem essa tua vertente do teatro muito forte, até um dos entrevistados do meu programa foi o Juliano Dipp, que foi dirigido por ti 2 vezes. Sim. Mandar um abraço, inclusive, quando eu falei que ia gravar contigo. Manda outro pra ele, a gente pouco se fala, olha como é a vida, né? E ele, assim, tu tem a tua carreira no cinema, tu tem a tua carreira na TV, tu tem a tua carreira no teatro. Onde é que tu te sente mais realizado ou mais à vontade trabalhando? Cara, eu me sinto à vontade. Essa semana eu tô gravando uma novela na Record. Minha segunda novela na Record. Eu fiz uma novela há 20 e tantos anos atrás, que foi a primeira novela na REC 9, no primeiro estúdio, onde hoje é esse núcleo da Record, que foi o Bicho do Mato, que foi uma participação bacanésima, com grandes amigos, assim, rendeu muita coisa essa novela. Eu fiquei com o espetáculo com o Paulo Gorgulho durante uma década, a gente viajando o Brasil inteiro, e foi muito legal. E quase 25 anos depois eu volto para fazer essa outra novela aqui. E já com uma outra estrutura, tem know-how, a Record mudou muito o padrão de qualidade deles, o padrão de direção, de tudo, né? Então, eu estava gravando umas cenas e reencontrei velhos amigos câmeras. Aí, num processo meio... Assim, são 250 atores, é muita gente, é uma mega produção mesmo. Então os caras ficam numa rotatividade de atores o tempo todo. E eu tive a oportunidade de ficar com os caras uns 2 meses gravando esses 30 capítulos aqui agora, depois da pandemia pra cá. E então ficamos mais próximos, né, por causa disso, né? E conversando com os velhos atores, eles falam, quando você tá no set, em cena, você parece que tá em casa. E eu me sinto assim em casa, no set da TV, no set do cinema e no set ou do teatro. E também no picadeiro de circo fazendo palhaço. Porque eu gosto de estudar os personagens, eu não só decoro eles, entendeu? Então, isso eu aprendi com esses caras todos que eu te falei lá de trás, com o Mário Lago, com a Cássia Kiss, que fez parte desse aprendizado, e depois no teatro com outras pessoas importantes também, diretores, dramaturgos, gente que pensa teatro, né? Você tem que estar preparado. Você tem que estudar, para você entrar no set, ou no teatro, ou não dá para entrar assim, de supetão. Você tem que estar muito preparado. E é um trabalho que você faz em casa. E eu gosto de fazer esse trabalho em casa.
E eu, como bom virginiano que sou, eu sou obcecado pelas palavras. E aí, então, quando eu vou para lá, eu sinto à vontade, em qualquer um do ambiente, sabe? E também essa relação com a equipe, com os câmeras, quando é na TV, com um câmera só quando é no cinema, com a equipe toda que faz parte de um espetáculo de teatro. E isso quando eu estou dirigindo ou quando eu estou atuando. Eu não faço essa diferença, você entende? Uhum. Porque o mais legal disso é o jogo, né? É convencer as pessoas da mentira que você está contando, sem que ela perceba que é uma mentira, né? Isso é o mais legal, né? E quando você, por exemplo, num estúdio, num set de TV, que os caras estão habituados ali a fazer 30 cenas por dia, você convence os caras de que você está mentindo bem, os seus colegas, é mais legal ainda, né? E olha, aproveitar que tu tá falando da novela da Record, que é Gênesis, inclusive, que temos outra... Cris Garcia. Isso, temos 2 alvoradenses na novela Gênesis. Eu queria que tu falasse um pouco mais do teu papel e que fase tu entra na novela. O pessoal está acompanhando a novela dividida em fases. O que a gente pode esperar do teu personagem? Assim? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava aqui na pré-pandemia, eu acho que lá para janeiro, tocando os projetos aqui de teatro e com os projetos já marcados de cinema e que pararam todos na pandemia. Mas antes de parar em todos, eu tenho um grande amigo que chama Carlo Milani, que é filho do Francisco Milani, que era um grande diretor, trabalhou muito com Chico Anísio, é um figuraço. E eu sou muito amigo do filho dele, a gente fez muito projeto na TV, no cinema, no teatro, e ele estava em Portugal, dirigindo uma novela lá, teve que voltar às pressas pro Brasil por causa de uma questão familiar. No voo, ele encontrou o diretor dessa novela, o diretor-geral, que estava fazendo locações no Marrocos. E esse cara, batendo um papo, ele é um excelente, ele é maravilhoso, o diretor. Aí o diretor da novela convidou ele para dirigir com ele a novela, segundo os diretores da novela. Nesse meio tempo, ele já estava gravando alguma coisa, tinha um outro ator fazendo o meu personagem, e esse outro ator ficou doente. E aí ele caiu, não pôde mais fazer. E o Milani falou, pô, chama o Jairão. E eu fui fazer, então, a novela, eu cheguei lá numa, sei lá, terça-feira, e já gravando na quinta, então não sabia nem direito o que era o personagem, já com caracterização, novela bíblica, aquela coisa toda. Mas o meu núcleo é a quarta fase. Então você tem lá Noé, tem Adão e Eva, tem a Torre, Babel, parará. Aí entra a cidade de Ur, que não está no Gênesis. Ur, essa fase que eu entro, ela só é citada. Em algum momento alguém fala, na cidade de Ur aconteceu tal evento e acabou. Então, a gente faz do capítulo 11 ao capítulo 39 uma história, a única história fictícia que tem na novela inteira, que é só de eventos bíblicos. Então os autores, a direção se deram ao luxo de ter a liberdade de usar toda a criatividade possível nesse momento de ficção. E eu entro fazendo, então, um vilão. A quarta fase, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, da primeira para a segunda fase, são 10 anos de fase. Da segunda para a terceira, 25 anos. Então meu personagem é todo construído, como ele começa com um sujeitinho bacana, e o poder vai virando a cabeça dele, ele vai virando um psicopata, vai matando gente, até chegar, então, a ser expulso da cidade na segunda fase e volta pior do que saiu 25 anos depois. E é um personagem dele, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar dessa fase e vão odiar esse personagem. E a partir de quando o pessoal vai começar a te ver na televisão? Cara, eu acho que começa... A novela... Você já viu a novela? Alguma coisa? Sim. A novela é esplendorosa, assim. Ela tem Terminou recentemente com Fase de Noé, né? Terminou recentemente. Exatamente, E agora entrou o Babel, né? Isso. Então tem muito efeito, tem muita coisa gravada no Marrocos, tem muita coisa gravada no sul do país. Então os caras têm um material
fantástico, e eles estão aproveitando a edição maravilhosamente bem. Você vê a fotografia da novela, é uma coisa de enlouquecer, né? Parece cinema, parece filme americano. Então, os capítulos todos esgarçaram. Eu deveria entrar no 11º capítulo, mas o 10º capítulo já virou o 15º e o 16º, entendeu? Então eu deveria entrar, acho que no dia 2, amanhã, né? Mas provavelmente eu devo entrar ou na sexta ou na segunda da semana que vem. E, Jair, tu é um cara que, principalmente teatro, como tu disse, tu faz, e tu falou várias vezes da questão da pandemia. Queria saber o quanto que a pandemia impactou. A gente vê, principalmente aqui em Alvorada, o cenário artístico da cidade, agora com a Aldir Blanc tentando se recuperar, mas que ficou um ano todo parado, não tendo. O Cris ia, inclusive, fazer uma peça de teatro aqui em Alvorada em março, e até hoje a gente não conseguiu fazer a peça dele aqui, que era do Porto Ferro Alegre. Eu queria saber para ti, qual foi o impacto que a pandemia teve na tua carreira, nos teus projetos? Então, a pandemia, ela trouxe muitos outros significados, né? Eu acho que, realisticamente, a classe artística foi a que mais sofreu, né? A gente não consegue abrir teatro, não consegue abrir show, não consegue... E quando abre, é uma catástrofe, né? Porque do jeito que está, esse número de gente morrendo não dá, né? Mas abalou profundamente, porque o teatro, ele economicamente, ele funciona, ele tem famílias vivendo disso, do teatro, do carnaval, das artes de modo geral. Estão todos os técnicos desempregados. Então há uma movimentação nossa mesmo, dos atores, dos diretores, dos produtores, da prefeitura municipal. A prefeitura de São Paulo foi muito legal nesse sentido, porque criou várias possibilidades para que essas pessoas continuassem fazendo alguma coisa online, né? E prêmios, editais. Então, não é o que era, mas também não estão morrendo de fome. E quem está muito... eu tenho amigos do circo que eles não tinham terreno para colocar os circos. Eles estavam na beira da estrada. Então, mas houve uma... Engraçado, a pandemia, ela proporcionou também um exercício de generosidade de outras pessoas para ajudar quem está precisando mais. Então, muita gente se movimentando para ajudar os colegas que estão em dificuldades, né? Isso para mim, apesar do aspecto negativo da pandemia, de jogar as pessoas numa situação terrível, por outro lado, trouxe essa possibilidade da generosidade de outras pessoas também se movimentarem, promoverem coisas para ajudar as pessoas mais desfavorecidas. Eu me virei muito bem, porque eu já estava praticamente em quarentena há 10 anos. Eu moro na Serra da Cantareira, eu moro no meio do mato, sozinho. Eu já tenho uma vida muito confinada. Eu só saio para trabalhar, ou ia ao supermercado, que é no pé do morro. Então eu continuei fazendo essas coisas e todo o resto do trabalho eu fazia online. E desenvolvi algumas ferramentas com outras pessoas do Brasil inteiro, gente de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente começou a criar pequenos vídeos experimentais. E está funcionando. Tanto que eu já comprei equipamento para filmar com iPhone, então eu não tenho carro, eu tenho moto, né? Estou transformando a minha garagem num estúdio de vídeo para produzir pequenas peças de audiovisual. Enfim, acabou virando um investimento nisso. Também uma nova linguagem e uma nova possibilidade, né? Mesmo porque houve uma chuva de lives, de leituras de textos, de peças exibidas e ao vivo, enfim, é uma tentativa de uma nova possibilidade. E Jairo, para a gente encerrar, tu quando vem aqui para Alvorada, tu veio dos 2 primeiros filmes do Alvoroço, filmes aqui, a produtora de cinema daqui, tu veio participar. É uma pergunta que eu vou fazer para ti, é o que eu fiz pro Cris também. Vocês são pessoas, vocês dois, né, que transcenderam a cidade e não deixam de ser exemplos para quem quer viver de arte daqui.
vendo vocês dois, é possível ver que tem gente saindo daqui que está dando certo. Quero saber que recado tu tem para dar para quem é daqui da cidade, quer ver de arte, ou quando tu vem para cá para gravar um filme do Alvoroço ou algum outro projeto, tu tem essa oportunidade de conversar com esses atores que estão começando, esses outros artistas. O que tu pode dizer de experiência, de relato, de incentivo? Como é que é essa tua relação com a galera daqui que é teu fã e que tu pode ajudar com um conselho que seja? Uhum. Eu já tentei algumas vezes ir para Alvorada e tentar levantar um projeto com os atores aí. Sabe? Um espetáculo de rua, um espetáculo de teatro, alguma coisa. Nunca deu. Ou porque minha agenda estava apertada, ou enfim, nunca consegui isso. Mas é um sonho que eu tenho, de fazer um trabalho aí. Vamos fazer isso, Vamos. Eu estou muito afim, eu só não tive a oportunidade mesmo, porque sempre aparece uma questão que acaba virando um obstáculo. Mas eu adoraria fazer um trabalho aí, adoraria dar curso de ator, dar curso de direção, de montar um espetáculo, enfim, me envolver artisticamente e compartilhar o que eu aprendi nesses 40 anos também, sabe? Eu não quero ficar só para mim, eu quero dividir isso com as pessoas, porque eu acho necessário, eu acho que é essa a nossa função como artista, né? E tem muita vontade de fazer isso. Mas o que eu gostaria de deixar, assim, como não um exemplo, porque eu acho que um exemplo é uma palavra muito careta, né? Mas como estímulo, as pessoas têm curiosidade, não tenham medo. O medo O medo costuma roubar os nossos sonhos. Ele afasta a gente das possibilidades. Né? Tira o medo do caminho, filho. Tudo é possível nessa vida. Aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Entendeu? E não deixem, principalmente, de ter curiosidade. A gente tem ferramentas incríveis para pesquisar na internet, para pesquisar nas livrarias, para conversar como nesse nosso bate-papo. Imagina isso nos anos 80, velho. Essa possibilidade de conversar dessa maneira, você em Alvorada aqui na Serra da Cantareira, né? Olha como evoluímos. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas ferramentas e pegar essas ferramentas e transformar numa coisa melhor, numa coisa em arte. É isso que eu tenho para falar para eles. Sejam curiosos. Jairo, e não tenham medo. Eu gostaria de, mais uma vez, cara, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Cara, eu adorei. Eu estou sempre à disposição para o que rolar em Alvorada. Eu gostaria de estar mais presente. Infelizmente, a gente precisa trabalhar também muito aqui, né? E principalmente o teatro, me consome muito o nosso tempo, né? Porque o projeto de teatro envolve meses, quase que 14 horas diárias de trabalho por dia. Mas eu estou aberto. Se alguém tiver alguma vontade ou pensar num projeto, estou aí. Vamos falar por coisa. Quero te agradecer a oportunidade de conversar também e dizer que eu estou sempre aberto para o diálogo. Valeu, Jairo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado quem está escutando esse podcast do Mundo e acompanha a gente nas redes sociais, que logo tem mais entrevistas. Até mais. Legal. Deixa eu só aproveitar uma última claro. coisa. Eu quero mandar um abraço e um beijo para todos os meus amigos aí de Alvorada. Pode mandar. Tá bom? Então eu deixo aqui meu abraço, meu beijo, saudades e principalmente para o Cat Coco que tá me devendo um jantar. Vamos mandar esse áudio para ele para ver se a dívida é paga. Claro. Tá Valeu, gente. Até mais. Beijo, obrigado.